Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo aí seu comentário, deixar também o seu compartilhamento. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2022 sobre o seguinte tema: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje, queridos amados irmãos, nós vamos estudar a lição 3. Antes de nós entrarmos na lição 3, nós vamos estudar a lição a qual já estudamos, amém? A lição 1, nós estudamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, nós estamos estudando o livro de Ezequiel. Nós sabemos que o livro de Ezequiel é um livro profético. E a palavra atalaia significa vigia ou sentinela. Então, nós vemos que o profeta Ezequiel, ele era como um porta-voz, era um atalaia, que ele avisava o povo sobre o alerta de Deus, a qual Deus ia vir com justiça. Então, nós vemos que Ezequiel, ele avisava ao povo ali de Israel, o povo de Judá e o povo de Jerusalém. A lição 2, amados queridos irmãos, nós estudamos sobre vem o fim. Então nós vemos que o profeta, ele alertava o perigo a qual ia vir. Então era um alerta, era um alarme avisando ao povo sobre o fim. Então nós vemos que nós estamos estudando também um livro escatológico. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, nós vemos que o livro de escatologia é o livro de Daniel, Apocalipse e Ezequiel. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 3. Então, para você entender a lição 3, você precisa estudar a lição 1, a lição 2, para você ter um bom entendimento, amém? Então, amados queridos irmãos, nós vamos estudar agora a lição 3. Você que ainda não adquiriu a nova revista, adquira. É muito importante, amém, para o entendimento. E você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, também é importante, amém? É bom ter os dois, amém? Então, se você tiver alguma dúvida aí também, coloque aí nos comentários, amém? Estaremos respondendo aos irmãos, amém? Amados queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a lição 3. Ela será dia 16 de outubro de 2022, com o seguinte tema: as abominações do templo. O texto bíblico disse: e disse-me, filho do homem, vês o que que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastar do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então, você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, nós vamos abrir aqui no livro de Ezequiel, o livro profético, Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 6, que fala o seguinte: e disse-me, filho do homem, vê que o que eles estão fazendo? Uma pergunta. As grandes abominações para a casa de Israel faz aqui, para que me afastar do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então aqui, amados irmãos, aqui está falando sobre abominações. Então, o povo ele estava adorando a outros deuses, os deuses minúsculos, os deuses falsos. Nós vemos lá no livro de Êxodo, nós vemos que Arão, Moisés, nós vemos que eles conduziram o povo ali
ali em Israel, Deus usou o Moisés para falar com o povo. Nós vemos que Moisés foi orar 40 dias e 40 noites ali no monte. E o povo, mas junto com Arão, levantou um outro Deus, um Deus falso, uma imagem. Nós vemos, amados irmãos, que era um bezerro de ouro. O povo estava dançando, estava adorando aquele Deus, o Deus falso. E Moisés estava adorando ao Deus verdadeiro. E Deus mostrou para Moisés os 10 mandamentos. E Deus construiu aqueles 10 mandamentos. E Moisés veio com aquele mandamento, desceu do monte quando ele acabou de terminar de orar. Deus mostrou para ele a qual o povo tinha que obedecer. E amar aqueles irmãos, quando Moisés desceu com aquela tábua, com aqueles 10 mandamentos, o povo estava dançando ali. E Moisés ficou irado, jogou aquela tábua, quebrou aquela tábua. E Deus reconstruiu novamente. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés estava irado porque o povo estava adorando a outros deuses, não Deus a qual deve servir. Então, nós vemos que Ezequiel também, ele estava exortando ao povo de Jerusalém, o povo de Judá. Nós vemos que eles estavam adorando ao Deus falso. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos adorar a um Deus único, um Deus verdadeiro. Então, amados queridos irmãos, nosso Deus, ele é um Deus maiúsculo. Então, nós vemos, amados irmãos, que estava adorando a outros deuses. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui fala a verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. Isso serve como prenúncio da apostasia generalizada dos fins do tempo. Então, o que é apostasia? Apostasia é se afastar-se, desviar, dar as costas para Deus. E nós vemos, amados irmãos, hoje tem existido muitos falsos profetas. A Bíblia diz que enganarão a muitos. Então, amados irmãos, nós vemos que o homem não está adorando a um Deus verdadeiro, está adorando a um Deus falso. E nós vemos, amados irmãos, nós devemos colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar. O que é cristocêntrico? Cristocêntrico é Deus e deve ser o centro de todas as coisas. O homem não é centro de nada, o homem é pó e cinza. Então, amados irmãos, nós vemos lá, e nós estudamos na lição passada, sobre a igreja, como que a igreja tem enfrentado nos últimos dias os ataques. E nós vemos, amados irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, fala o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo caracterizada a sua própria consciência. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, está falando, mas o Espírito diz, que Espírito é esse? O Espírito do Senhor, alertando a igreja do Senhor, alertando ao povo, que apostatarão alguns da fé, vão se desviar e vão dar outras doutrinas, as doutrinas falsas, as heresias, as doutrinas contra a palavra de Deus. Vão falar coisas, mas não vão se cumprir. Aqui fala pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, amados irmãos, então nós devemos adorar a um Deus verdadeiro. Nós vemos lá em Salmos, no livro de Salmos, Salmo 115, fala sobre a idolatria, que fala o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá a glória, por tua benignidade e tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram.
Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, amados irmãos, então a nossa glória deve ser para a glória de Deus, o Deus a qual ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse Deus devemos adorar. Não devemos adorar ídolos. O que é ídolos? É idolatria, imagem. Amados irmãos, então aqui está falando, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Sim, só fica só móvel. Então, amados irmãos, nós devemos adorar a um Deus vivo, a um Deus maiúsculo. Amém? Então, amados irmãos, aqui nós vemos no livro de Ezequiel, o povo estava adorando a outros deuses, estava desviando do propósito a qual Deus fez para com o povo. Deus fez o povo com aliança com Israel, aliança com Jerusalém, com Judá. Nós vemos que Deus, ele tinha uma intimidade com o povo de Israel. Mesmo o povo de Israel desobedecendo a ordem divina de Deus, mas o Deus, ele todo momento estava junto com o povo. E, amados irmãos, aqui fala, a idolatria leva o ser humano, até mesmo uma nação, à ruína moral e espiritual. Então, amados irmãos, a idolatria não é só a imagem de escultura. A idolatria é tudo que você coloca Deus em segundo plano. Talvez você tenha um culto na igreja, você deixa de ir no culto para assistir televisão. Então, nós sabemos, amados irmãos, que a televisão, o aparelho não é que condena, mas o que está dentro dela que condena, o que você assiste. Então, amados irmãos, a Bíblia diz, se teu olho pecar, arranca um deles, do que os dois ir para o inferno. Amados irmãos, não é você arrancar o olho materialmente, mas espiritualmente. Arrancar, você não ver aquilo que não está contradizendo a palavra de Deus, que aquilo que Deus não aprova. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele deve ser o centro de todas as coisas. Então, o homem, ele quer colocar em primeiro lugar, mas quem é em primeiro lugar é Deus. Então, amados irmãos, aqui fala que a idolatria tem levado o homem a se corromper, ao homem a pecar contra Deus. Então, nós vemos que é feito pelas mãos humanas, é feito aquela imagem para se adorar. Mas, amados irmãos, nós devemos adorar um Deus que está vivo. Então, amados irmãos, nós cremos pela fé. Então, amados irmãos, a Bíblia diz, pela fé sois salvos, pela graça. Então, amados irmãos, nós somos salvos pela graça, pela fé. O que é graça? É um favor imerecido. Então, amados irmãos, nós não merecemos essa graça, mas através de Jesus Cristo, enviar o seu Filho para morrer e salvar a nossa alma. Então, amados irmãos, nós devemos adorar um Deus verdadeiro. Então, o povo estava adorando a outros deuses. Então, nós vemos que a função do profeta era avisar o povo. Nós vemos qual é a função do profeta, era transmitir a mensagem de Deus, tanto para exortar, tanto para consolar, tanto para edificar. Então, amados irmãos, nós vemos que nós estamos estudando o livro de Ezequiel. Então, Ezequiel, ele era profeta e ele era sacerdote. Então, amados irmãos, nós vemos que Ezequiel, ele alertava o povo. Nós vemos aqui, amados irmãos, que era um juízo e a glória de Deus. Então, Deus, ele permitia punir o povo para que o povo se arrependesse dos pecados. Então, amados irmãos, e nós vemos aqui, o contexto histórico do livro de Ezequiel e a Babilônia durante os períodos anos do exílio babilônico, 593 a 571 a.C. Então, amados irmãos, o povo estava adorando a outros deuses. E aqui, amados irmãos, continuando, vamos entrar aqui na introdução, que fala o seguinte: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões.
O livro de Apocalipse é um exemplo clássico do modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apológicos. Então aqui está falando a palavra-chave idolatria. Então, amados irmãos, o que é idolatria? Idolatria é uma imagem de escultura. Aquilo que você não adora é um Deus verdadeiro. É um Deus falso, Deus minúsculo. Então, amados irmãos, idolatria não é só isso que eu falei no início aí. Idolatria, amados irmãos, é tudo que você deixa de adorar a Deus verdadeiro para adorar as coisas, tanto materiais, as coisas que não está contradiz a palavra de Deus. Então, idolatria, amados irmãos, é tudo que o homem ama as coisas do mundo. Então, amados irmãos, aqui ó, o primeiro tópico sobre a visão, a segunda visão, as visões do capítulo 1 ao 11. Então, amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Ezequiel. Esse é o capítulo 1 ao 11, que fala o seguinte, ó. A chamada nomeação de Ezequiel. Então, ele foi chamado para transmitir a mensagem ali em Jerusalém, em Judá. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, ó, Babilônia, entre Daniel e os seus três amigos cativos foram levados a Babilônia, estando Ezequiel com entre eles. Então, nós vemos que Ezequiel estava junto com Daniel, os três amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós conhecemos a história de Daniel. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o livro de Apocalipse é um livro escatológico. Ele fala sobre o que vai acontecer. Então, nós vemos que o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, é um livro escatológico. Amados irmãos, continuando aqui, são parte da humanidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano cativeiro do rei Joaquim. Então, amados irmãos, nós vemos que Ezequiel, ele é um livro a qual fala sobre Israel, fala sobre Judá e fala sobre Jerusalém. Então, o povo, eles não estavam obedecendo o alerta de Deus. Então, nós vemos que o profeta, Deus usava para ser o porta-voz, para transmitir ao homem. Então, quando Deus vinha com justiça, ele avisava antes que acontecesse. Nós vemos Noé. Deus falou com Noé para avisar o povo que ia chover, que ia vir o dilúvio. E o povo não estava acreditando em Noé, achava que Noé estava caduco. E nós vemos, amados irmãos, que Deus mandou o dilúvio e aquelas pessoas que não acreditaram, elas não se salvaram. Nós vemos que salvou somente os animais, a sua família e Noé. E nós vemos, amados irmãos, então nós vemos que Deus, ele veio para avisar antes que acontecesse. Então, Deus vinha com juízo, mas se o povo não obedecesse, Deus, ele vinha para mostrar ao povo que tinha que se arrepender. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, as visões da abominações do templo. A visão no capítulo 8 vamos ler aqui o capítulo 8 de Ezequiel para nós entendermos aqui, amém? Aqui fala, ó, sucedeu, pois, no 6º ano, no mês sexto, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentaram diante de mim, e ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E eu olhei, eis que uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos. Então aqui nós vemos que ele teve uma visão. E, amados irmãos, aqui falando sobre a visão da aparência de um fogo. E aqui fala, ó, e daí para baixo era fogo, os seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de abã. E estendeu a forma de uma mão
e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levante agora os teus olhos o caminho do norte, e levante os meus olhos do caminho do norte, e eis que a banda do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes. Então, que amados, aqui está mostrando, Deus mostrando para Ezequiel a presença dele, e mostrando que o povo estava fazendo abominações no santuário, ao qual era o templo para adorar a um Deus. Então, nós vemos que Deus, ele falou, se o povo não convertesse, que ele ia vir com justiça. E nós vemos que a justiça divina, a justiça de Deus. Então, amados irmãos, então Deus, ele usava os seus profetas. Então, como usou Elias falou com a rei Acabe, para que o povo, ele adorasse a um Deus verdadeiro. Nós vemos que o rei Acabe até fez um desafio com Elias, 450 profetas de Aserá e 400 profetas de Baal, 850 profetas do rei Acabe. Ele desafiou o Elias, aquele que descesse fogo do céu era o Deus verdadeiro. E nós vemos, amados irmãos, que os 850 profetas estavam ali diante do altar, fazendo a sua festa, rodeando aquele altar ali, até o meio-dia, para ver qual era o Deus mesmo que ia descer com fogo do céu. E nós vemos que era o Deus de Elias. E então, mesmo assim, o rei Acabe não acreditou na palavra, da mensagem a qual Deus falou para Elias para falar com ele. Ele mesmo com o coração endurecido. E mesmo assim, Deus veio para falar com ele, com Elias, para transmitir para o rei Acabe. E nós vemos que a rainha Jezabel, ela perseguia Elias. Elias teve que fugir numa caverna para não ser morto. E nós vemos, amados irmãos, que o anjo falou com Elias, sai da caverna, eu vou te alimentar, eu quero ter intimidade contigo. Então, amados irmãos, nós vemos que Elias, ele falava, exortava para que não adorasse ao Deus falso, para que possa adorar o Deus verdadeiro. Então, não um Deus minúsculo, mas um Deus maiúsculo. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usava Elias, usava Eliseu, então usava os seus profetas. Então, Ezequiel também, Deus usou ele para falar, exortar o povo, porque o povo estava fazendo a casa de Deus, não a casa verdadeira, mas fazendo abominações, imagens. E Deus falou para Ezequiel, para avisar o povo que era para adorar a ele. Então, amados irmãos, continuando aqui, o primeiro tópico, subtópico 3, fala o seguinte: como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito de Babilônia para o templo de Jerusalém, mas afirma que tem sido um corpo, corpóreo. Era uma visão em tempo real. Então, amados irmãos, nós vemos que teofania, o que é teofania? Teo é Deus. Então, nós vemos que teofania, ela vinha não invisível, mas visível. E nós vemos que aqui fala, mais que afirma que ter sido em corpo, ele corpóreo. Era uma visão em tempo real. Vamos ler aqui, amados irmãos, Ezequiel 11, versículo 1, para nós entendermos aqui o texto. E o contexto do texto, amém? Que fala o seguinte: então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, e que olha para o oriente. Eis que... Deixa eu olhar aqui, amados irmãos, é 11, versículo 1. Versículo 1 mesmo. E fala assim: eis que estava à entrada da porta, e 25 homens no meio deles. Vi Janias, filho de Azul,
e Palatias, filho de Bani. Então ele viu, e aqui fala, amados irmãos, que levantou o espírito. Então levantou o espírito e levou à porta oriental da casa do Senhor. Então, amados irmãos, e aqui fala, ó, o juízo de Deus contra os chefes do povo. Então veio o juízo. Então, amados irmãos, aqui fala, mas não foi física. Isso faz claro porque foi o profeta que disse: me trouxe Jerusalém em visões de Deus, e depois ele retorna à caldeia. Então aqui está falando, amados irmãos, que não foi física, então foi espiritual. Mas, amados, nós vemos, tem física e tem espiritual. Quando é teofania, ele vem físico. E aqui nós vemos que não foi físico. Então, amados irmãos, vamos aqui para o segundo tópico, que fala o seguinte: sobre abominações, parte 1. A imagem de ciúmes. O termo ciúme no hebraico significa zelo, ciúme, ardente ira. Essa imagem, semel em hebraico, imagem, ídolo. Então, amados irmãos, ídolo, amados irmãos, é tudo que você coloca Deus em segundo plano. Então, amados irmãos, não é só uma imagem de escultura. Imagem, amados irmãos, idolatria não é só imagem, é tudo que você ama ao mundo, mas não tem aquela intimidade com Deus. Pegar as coisas materiais. Igual eu falei no início, tem um culto na igreja, você deixa de ir no culto para assistir novela, assistir jornal. Então, você não está idolatrando aquela aparelho, mas está idolatrando a imagem, aquilo que está dentro dela para você assistir. E aqui, amados irmãos, está falando, ó, imagem e ídolo, expositor do Antigo Testamento, identifica como a Será, deusa. Então, a Será era deusa, então feminina. Aqui fala, também conhecida como bosque, poste, ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem da madeira de Aserá, mas foi destruído pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ele tinha colocado. Então, amados irmãos, nós vemos que o povo, ele adorava outros deuses. Então, Deus, ele vinha com juízo, porque o povo não estava andando nos princípios a qual Deus queria que o povo andasse. Então, aqui fala, o culto aos animais e os répteis. Esse culto pagão mostra o aspecto secreto latino. Nessa visão, vamos ler aqui, versículo 10, aqui na revista da Escola Dominical. Faz o seguinte: eu entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e dos animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Então aqui, amados irmãos, abominações. Então o povo, ele estava adorando ao culto pagão. O que é culto pagão? É um Deus falso. Então, amados irmãos, o povo não estava cultuando a um Deus a qual era para ser adorado. Aqui, amados irmãos, o segundo tópico, subtópico 3, os 70 anciãos. Ancião em hebraico, literalmente, é idoso. Então, a palavra ancião é pessoa idosa, é uma pessoa mais experiente, é uma pessoa que tem mais experiência com a vida. Então, ele usava os anciões, tanto presbítero. Então, presbítero é um ancião, é uma pessoa mais velha. Então, a definição de ancião é isso. Amém? E aqui fala, o termo é usado para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Então, eles lideravam um líder mais velho para liderar a nação. E então, amados irmãos, aqui fala que eles não obedeciam à ordem de Deus. Então, Deus usava o profeta Ezequiel para advertir o aviso de Deus. Se o povo não obedecesse, Deus ia vir com juízo. E aqui fala, amados irmãos, abominações estão ligadas aos ídolos, a afronta maior a Deus, e o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Então, o povo, amados irmãos, não estava obedecendo. Então,
Deus tinha que vir com justiça. Nós vemos que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, amados irmãos, Deus, ele dá o tempo para o homem se consertar. Se o homem não consertar, Deus, ele vem para punir o homem, mas ele ainda dá mais uma chance, porque Deus, ele é misericordioso. Se o homem não se arrepender, aí vem a sentença, a justiça. Então, amados irmãos, Deus deu tempo para o povo se arrepender, para o povo se consertar. Então, se o povo não consertasse, Deus ele ia vir com juízo. Então, nós vemos, amados irmãos, então, Deus ele usava Ezequiel para divertir. Amém? O terceiro tópico fala o seguinte, sobre abominações, parte 2. O ritual do Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônica de origem sumeréia, Deus da vegetação e dos rebanhos. Então, Deus aqui está na revista, ele é minúsculo. Então, é um Deus não verdadeiro, um Deus falso. Então, eles adoravam ao Deus da vegetação, dos rebanhos. Então, amados irmãos, o povo estava na desobediência. Então, Deus, ele dava o tempo para o homem se consertar. Então, amados irmãos, eu vou falar no outro vídeo, o final dessa revista, porque já tem 31 minutos, não tem mais espaço na memória para falar para os irmãos. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar a estudar sobre a lição 3, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua bênção em nossas vidas. Abençoa cada vez assistindo este vídeo, Pai. Dá-lhe a vitória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.